Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos. Olha que coisa boa. Estou aqui com um convidado super especial para o nosso programa Plenitude, nós e Joana de Ângeles. Então, eu, Denise Reis, hoje convidei Ricardo Cury. Ricardo Cury é psicólogo, analista junguiano e tem um trabalho muito bonito no campo do masculino. E a gente vai falar justamente sobre esse campo, que às vezes fica perdido, né? No meio de tanta informação. Como é que é isso, Ricardo? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui no programa com você. E vamos falar sobre os homens, de uma maneira geral, e também o masculino que existe nas mulheres. Muito importante a gente ver esse lado também. E a contemporaneidade, trazer isso para os dias de hoje, como que o homem é enxergado pela sociedade em geral, como ele é exigido, o que as pessoas exigem do homem, de uma maneira geral. E estamos aqui. Vamos, se você quiser perguntar. Estou cheia de perguntas. Vamos embora. Aliás, tem pergunta, Bessa, não sei nem se vai dar conta de responder tudo isso. Deus. E o que é ser homem hoje em dia? Bom, ser homem hoje em dia é um desafio muito grande, porque não é mais como antigamente, Denise. Os homens hoje são multitarefas, eu digo assim como as mulheres. Antigamente, os homens tinham uma tendência a ir sempre para fora, para resolver as coisas exteriores à casa, ao trabalho, a conseguir renda para casa, ou alimentos, né, se a gente for ver lá atrás. E negligenciava ou não dava conta muito das questões interiores da casa, da família, da criação dos filhos, da educação familiar. O relacionamento com a esposa era diferente também, sabe? O homem ia na frente e a mulher tinha que ir atrás acompanhando. Hoje isso mudou completamente, né? A nossa sociedade evoluiu de uma maneira muito significativa. Então a gente vê o homem necessitando olhar para dentro. E não só olhar para dentro da própria casa, mas olhar para dentro de si mesmo. Buscar esse encontro com o lado feminino que há no homem, que a gente fala na psicologia junguiana de ânima. Então, o homem, assim como a mulher, a gente precisa sempre trabalhar os nossos opostos. Aquilo que está adormecido, negligenciado, escamoteado, e a gente precisa trazer isso para a realidade. Então, o homem de hoje, ele é um homem integral, que busca a completude, a plenitude de si mesmo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na hora que ele vai buscar esse lado dele feminino, que é a ânima, né? Ele, dentro da relação dele, ele encontra esse lado na mulher e vai acrescentando essas atitudes aos poucos, né? Nesse tempo todo, para que ele possa desenvolver também essas potencialidades dele que estão ali, né? Exatamente. Mas que ele, através de se reconhecer também inteiro, né? Fazendo parte de todas essas questões dentro da família, ele começa a exercer esse outro lado que antes estava esquecido. Exatamente. Não é assim? Exatamente. O homem, ele antigamente, né, tinha o clube dos bolinhas. Os homens conviviam só entre eles. Assistiam o jogo de futebol, falava que isso era coisa de homem, se reuniam entre eles e tal. Tinham as profissões que eram exclusivamente para homens e outras para as mulheres. Então, tinha muita separação entre os sexos, né? O homem e a mulher. As escolas eram separadas e as mulheres, às vezes, não podiam frequentar os lugares que os homens frequentavam. Isso na política, em todos os lugares tinha essa coisa. E como a sociedade foi evoluindo de tal forma que o homem passou a ter que conviver mais com as mulheres em vários ambientes. E isso é um desafio para o homem, porque não é fácil. Por exemplo, numa faculdade de psicologia, né, você olha para o lado, você só vê mulheres. Você tem 95% de mulheres e 5% de homem. Como é que o homem, ou um centro espírita, como o Seja, ou outros, né? As mulheres buscam mais esse lado espiritual.
E os homens estão entrando, né? Eles estão entrando em terrenos que não eram dele. E eles estão tendo que conviver com várias mulheres. E isso torna-se um desafio porque eles precisam ver que eles não têm tantas habilidades e manuseios para lidar com o feminino. Porque, primeiro, para lidar com o feminino interior, é interessante que você busque relações com mulheres, não estou falando de relações aqui sexuais, mas relações de fraternidade, de convívio no meio das mulheres. Isso é importante para que o homem se descubra em toda a sua potencialidade. Então, você está numa roda, né? Eu sendo homem, com várias mulheres à minha volta. Se eu não estiver atento no que está acontecendo ali, eu vou voar. Aberto para isso, né? Aberto para essa conversa. O saber ouvir, né? Não é trazer as suas questões ali para meio que um duelo, acontecer um duelo, né? Que acontece muito isso, né? E sim ouvir esse lado, como é que esse lado está se manifestando, o que elas estão falando, do que elas estão reclamando. O homem que consegue fazer isso, ele traz riqueza para a sua vida, né? Ele traz uma inteligência emocional muito grande, porque ao olhar, ao ter esse olhar cuidadoso, ele também vai saber lidar com esse... Com esse público, né, vamos dizer assim, que está ali quase que clamando para que as mudanças sejam feitas. Exatamente. Né? E aí é que eu vou te perguntar, diante de tanta discussão sobre o feminismo e outros posicionamentos até mais radicais, onde é que fica o papel dos homens nessa questão? Os homens têm que estar atentos para não julgar indevidamente o movimento feminino. O movimento feminino é uma voz que está silenciada há muito tempo. E agora você começa a ter escuta para essa voz. O homem, ele necessariamente está precisando ouvir as mulheres e tudo que ela representa, né? Então, você tem hoje mulheres no ambiente de trabalho, liderando equipes, chefiando empresas, e os homens tendo que se submeter a uma posição de inferioridade em relação às mulheres. A gente vê nos Jogos Olímpicos, por exemplo, várias mulheres dando um show, conseguindo várias medalhas, né? E antes não tinha isso. Então o homem está começando a perceber que ele precisa entender que a mulher é tanto quanto ele, é de igual para igual a relação, sabe? Então, quando as mulheres crescem numa voz, né, positiva, também a gente tem que tomar cuidado com os exageros que tem disso, os excessos. É, né? Verdade. Que, às vezes, a voz da mulher cresce tanto que quer dizer que elas são maiores que os homens. E não é uma relação de ser maior ou menor, mas é de equanimidade. Que todos consigam sentar numa mesa e desenvolver os assuntos. Tem características que os homens são muito talentosos e virtuosos, assim como as mulheres também têm as delas. Tá? O que nada impede de que os homens mergulhem no universo feminino e as mulheres também mergulhem no universo masculino. Mas isso tem que ser feito de maneira saudável, de uma maneira equilibrada e pacífica, né? Às vezes eu vejo brigas porque as pessoas olham, na verdade, o que elas não estão enxergando interiormente. E aí elas projetam. Fala, não, o homem é horrível, o homem é julgador, é preconceituoso. Uma generalização. Uma generalização. Né? Então, nada como o ambiente familiar. Né? Quando você está dentro de uma família com mulheres, com esposa, mãe, avó, filha, irmãs, o homem que está ali, né, está nesse laboratório, ele acaba se desenvolvendo mais dessas habilidades. Então, é interessante que o homem busque uma ajuda também psicoterápica para que ele entenda como funciona a sociedade no século XXI, que a gente está hoje, que é uma sociedade contemporânea, inclusivista, deveria ser pelo menos, né? É competitiva? Sim. Tem ainda um patriarcado por trás de tudo que a gente vê? Ainda existe. Mas o universo feminino está vindo com tudo. E a gente tem que entender isso. Tem que estar aberto para isso, tem que né? Estar aberto para isso. Esses exageros até que a gente observa, talvez seja uma voz silenciada por muitos anos, como você falou, né? Por muito, muito tempo.
Mas, de qualquer forma, o importante é que a gente possa equilibrar tudo isso. É que as mulheres consigam ter a sua voz, o seu espaço, não serem mais achatadas como antigamente, mas não é achatando o outro lado que elas vão conseguir esse espaço, né? Simplesmente saber o que se é já é o suficiente para que você possa ir em frente e desbravando aí os caminhos que precisam ser desbravados, que vão acabar sendo, né, descobertos, muitos outros novos caminhos até. Sem dúvida. Que antes nem eram pensados, né? Nossa realidade está repleta de valores que foram associados ao masculino, como violência, agressividade e competitividade. Como você acha que seria possível mudar essa visão? E ela é equivocada? Eu não acho que seja equivocada. Eu acho que realmente a violência doméstica sobre as mulheres é enorme. A gente viu isso aumentando muito na pandemia, nesse último ano e tal. Então, é uma realidade. O homem, naturalmente, ele é mais forte do que as mulheres, fisicamente falando, né? E, às vezes, eles usam da força bruta para se impor. E eu digo, porque ele não tem recurso psíquico e emocional para conversar com uma mulher e chegar a um acordo no que está sendo discutido ali, né? Então, aí o homem ignorante, agressivo, ele usa da força. E isso é mal visto, é errado. Então, a gente tem leis hoje na sociedade que impedem que essas coisas aconteçam, mas continua acontecendo, sabe? Melhorou? Melhorou muito, mas ainda acontece. Ainda é uma realidade, no Brasil principalmente, né? A gente vê isso de perto. As mulheres sendo agredidas fisicamente, moralmente, assédio sexual e estupros, né? E é uma realidade. Infelizmente, o homem ainda precisa lidar com as suas potências que ele não consegue desenvolver. Ele precisa aprender a lidar com isso, integrar essa força que ele tem física para desenvolver na sociedade, para que isso seja revertido em coisas a seu favor e não contra, sabe? A gente não consegue mais nada pela força. Isso é um atavismo até do homem primitivo, do homem anterior, que precisava da força bruta para prevalecer, né, na sua tribo, conquistar outros territórios e tudo mais, era na base da força. Mas hoje, e a gente vê isso também na doutrina espírita, como que o poder não é mais dominado pela força, mas pela inteligência, pela sabedoria, pelo altruísmo, sabe? Esse é o caminho evolutivo do nosso planeta, olhando socialmente para ele, né? Então, acho que a gente tem que desenvolver isso. Essas outras forças, potências que a gente tem, que ficam apagadas e negligenciadas até. Enquanto o homem colocar até uma importância grande nessas forças, ele não vai conseguir desenvolver as outras, né? Então, talvez seja um dos trabalhos mais difíceis, fazer com que o homem compreenda quais são realmente as forças maiores dele, né? Que a força física é necessária, mas ela não é a principal. Exatamente. Né? E aí as outras que talvez deveriam estar como principais vão ficando esquecidas e não trabalhadas. E aí, nesse caso, você consegue enxergar muita injustiça, né? Muita insatisfação até dos dois lados, porque acabam não se complementando, né? E sim reagindo um ao outro às situações que vão chegando. Exatamente. Isso é muito complicado. Então, Ricardo, complementando isso que a gente conversou agora, ainda vivemos em uma sociedade patriarcal, onde o homem é cobrado de ser o provedor, mas vemos algumas mudanças significativas onde estão mais ativos na educação e no cuidado da criança e da casa. Como você percebe essas mudanças em relação aos seus pacientes? Denise, primeiro, os pacientes, né? Os homens que eu atendo, 100% deles chegam na terapia por causa de uma mulher que mandou. Isso aí é batata, sabe?
minha mulher pediu para fazer, estava precisando e tal, ou alguém, uma amiga, sempre tem uma mulher por trás. Mas tudo bem, eles chegaram e iniciaram o processo deles, sabe? Que é importante. E muito que eu observo, atendendo os homens, é que tem duas questões que parecem que são gerais para o masculino. A primeira é a relação com a mãe. 90% deles têm um complexo materno, que não conseguem trabalhar, não conseguem enxergar. E às vezes essa mãe não é só a mãe biológica, mas é a esposa que faz um papel de mãe, é uma avó que faz um papel de mãe, é uma filha que faz um papel de mãe. Então, o homem ele parece que precisa ainda estar numa relação umbilical com uma mulher, com uma mãe, entre aspas, né? Então, o complexo materno, ele existe e é impressionante como ele acontece mesmo, sabe? E uma outra questão muito importante que aparece para os homens, que também 90% dos casos tem isso, é a pressão que eles recebem da sociedade para prover a casa, a família, aumentar a renda, ter uma melhor performance. Eles não conseguem entender quando eles são mal avaliados, eles se sentem muito responsáveis pelo ambiente de trabalho, pelo que está acontecendo exteriormente a eles, e eles se cobram muito. E essa cobrança, além de estar dentro do homem, como a gente falou, da competitividade e tudo isso, ela vem imposta também por uma sociedade patriarcal, que aperta, amassa os homens de uma maneira bem significativa. Ela cobra, né? Se uma família está quebrada, por exemplo, se as coisas não estão indo bem financeiramente, eles vão em cima do homem, o olhar vai em cima do homem, né? Como se ele fosse o culpado daquela situação, como se ele não tivesse conseguido ou fracassado no papel dele, né? Quando hoje em dia a gente já pode pensar que o papel é de dois, né? Exatamente. Dos dois que são os responsáveis pela família. E muitas vezes até da família inteira, porque os filhos crescem, continuam vivendo dentro de casa como se os pais tivessem que estar ainda sustentando. E, na verdade, depois que se cresce, por que não todos cooperarem para a família fluir junto, né? Crescer junto? Exatamente. Fica muito em cima de um só, essa responsabilidade, né? Então, a gente vê famílias com um topo da pirâmide, que é um avô, um bisavô, que é aquele que sustenta a família inteira, sabe? Isso o clássico patriarcal, né? Clássico patriarcal. Antigamente, na Idade Média, a gente tinha a igreja, que era uma figura masculina, com o papa, o homem, o rei e o pai de família, que tinha que seguir esses modelos de liderança masculina. Então, isso era uma referência. E a gente traz isso, nós somos reencarnacionistas, está introjetado no nosso perispírito. Então, a gente tem essas informações de que a gente tem que ser bom, ou não só bom, mas o melhor, e se destacar nisso. Está lá na frente, no topo. E isso, Denise, infelizmente, desenrola uma série de problemas, sabe? Psicológicos, emocionais, afetivos, doenças gravíssimas, como uma depressão, crises de ansiedade se acarretam daí, porque o homem ele está sempre com uma faca no pescoço e ele tem que corresponder. Ele não pode faltar. A mulher dele está em casa, ele tem que estar provendo ela, provendo a mulher, as crianças e tudo mais. Então, olha só como que isso afeta a própria relação com os filhos. Porque o homem vai enxergar que ser um bom pai é dar o que os filhos querem, conseguir dar tudo o que eles querem e que eles precisam, né? Então, não é isso, né? Não está no ter a relação com os filhos, mas é você ser um pai verdadeiro, você se dobrar, descer na altura das crianças, entender o que elas estão falando, ouvir o que elas têm para dizer, mesmo que sejam assuntos bobos, mas o pai precisa estar presente no núcleo familiar. Ah, mas trabalho o dia inteiro, não tem tempo para nada? Tem que se organizar, sabe? A gente precisa mudar a configuração da sociedade masculina e entender que o pai, a figura paterna,
é muito importante. Principalmente para uma menina que vai crescer, ela precisa de um referencial masculino, ela precisa de limites, ela precisa de responsabilidade, ela precisa de organização. E os meninos, quando chegam na pré-adolescência, na adolescência, é o pai que vai dar um empurrão neles, para eles crescerem, se desenvolverem, para eles se tornarem homens. Uhum. Então, o pai é fundamental na educação das crianças. Antigamente, as pessoas pensavam, não, a mãe cuida das crianças e o pai tem que se virar na rua para prover a casa e ganhar dinheiro. Mas hoje não é assim. A psicologia mostra que o pai ele tem que estar presente com as crianças e os adolescentes. Pois é, eu tinha até uma pergunta sobre isso para fazer para você, sobre justamente essa guarda compartilhada. E se ela realmente está funcionando bem, como é que os homens estão lidando com essa outra função? No caso de uma separação e cada um ficar para um lado, e aí ele que tinha um outro hábito de trabalhar todos os dias e tal, e a mãe às vezes cuidava da criança, ou tinha uma babá, ou tinha uma avó, de repente ele está se vendo cuidando de uma criança e inserindo esses horários da criança nos horários dele. Como que isso funciona? É possível fazer isso? A maioria dos homens conseguem ou estão tendo dificuldade? É possível. A gente precisa de uma rede de apoio. Tá? O homem não é um super-herói. E isso é muito importante dizer. Apesar de ser arquetípico, né, o herói que tem que resolver tudo, nós homens, não somos esses super-heróis, sabe? A gente precisa de entender que nós não somos e construir uma rede de apoio tranquila, sabe? Uma companheira, uma mãe que possa ajudar, uma avó, alguém que esteja perto que possa dar esse suporte, uma funcionária que possa ajudar. Mas isso não nos impede e não deve ser uma barreira para que nós estejamos diretamente relacionados com as crianças, sabe? Isso é muito importante. Nem que às vezes a gente faça um papel de mãe com as crianças. Porque um pai divorciado, imagina, ele vai passar um final de semana inteiro com uma criança, ou mais férias. Ficar uma semana, 2 semanas com uma criança. Como é que vai ser? Será que essa criança não vai sentir saudade da mãe? É claro que vai. Ou será que esse pai conhece essa criança para estar realmente presente em todos os momentos de necessidade dela? Exatamente. Né? Não está acompanhando, né? É difícil mesmo para o homem fazer isso. Não é fácil, Denise. Mas é necessário que seja feito, sabe? E isso engrandece muito o homem, né? A figura masculina como um todo. Porque quando a gente está ali na relação com uma criança que é totalmente dependente, você tem que fazer comida, você tem que arrumar a casa, você tem que dar banho, tem que vestir ela, pentear o cabelo. Né? Imagina se é uma menina. Fazer laço no cabelo. Aliás, tem altos memes na internet sobre pais penteando as crianças, inclusive usando aspirador de pó. Né? Bem interessante. Os homens usam as ferramentas deles para resolver as coisas. Né? Mas, assim, eu sou suspeito para falar. Né? Tenho uma filha pequena e eu me viro nos 30 com ela. Né? Fiquei agora uma semana inteira com ela direto, e então é desafiador, é cansativo, porque a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que organizar a rotina. Mas se as mulheres conseguem, por que nós também não vamos conseguir? Eu vejo muito desculpismo, sabe? Não, isso é coisa para a mulher tem que resolver, a mulher que faz isso e tal. Verdade. Eu sou homem, eu faço diferente. E não é assim. Infelizmente não é assim. O homem precisa se desdobrar em vários, como as mulheres fazem. A gente tem que saber que temos esse potencial também. Opa, todo mundo descobrindo as capacidades. Aposto que vocês estão adorando essa conversa, até as mulheres, para também mergulhar nesse mundo masculino. Então, vamos fazer uma coisa? Não vamos parar por aqui, não. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos tomar um café, né, para que a gente se reorganize, porque é muita informação desse mundo masculino e já a gente está de volta. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos apresentando
Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Então, estamos aqui de volta com Ricardo Cury, falando sobre esse mundo masculino e as dificuldades e as coisas boas também, né, Ricardo? Não tem só coisa ruim, né? Tem coisa boa Muita também. coisa boa. Isso aí. E aí, para continuar a conversa que a gente estava tendo, você acha que aquele pai que ainda impõe o respeito aos filhos através do medo ainda permanece? Ainda permanece. Ainda tem essa maneira de educar as crianças, né? Que dizem até que é uma maneira tradicional. Eu não concordo. Eu acho que a educação, ela evoluiu muito, sabe? E você não precisa mais bater em criança, sabe? Ser violento verbalmente com uma criança para você educar ela. Uhum. A gente tem outros caminhos, outras estratégias para mostrar para a criança que ela está errada e que ela precisa dos limites. Isso também não é um motivo para a gente não intervir, sabe? A gente precisa intervir na educação o tempo todo. Às vezes ser mais Ser enérgico, né? Mas nunca violento. Eu acho que tanto a violência física quanto a verbal, ela é sempre muito negativa, né? Muito negativa. E quando a gente fala desses dois mundos, né, o masculino e o feminino, a gente esquece que ao bater numa criança, a gente está mostrando para ela que se ela errar, ela merece ser punida através, né, de uma violência. Uhum. Se você bota isso na cabeça de uma criança enquanto ela é pequena, isso é um prejuízo enorme na fase adulta, porque inconscientemente está guardadinho ali, né? Uhum. E aí ela entra numa relação, né? E as coisas se repetem e a gente sabe como é que se repetem, né? Uhum. E até que a gente aprenda. Aí ela entra numa relação, apanha do marido e ela não consegue dizer não, por quê? Lá no fundo está dizendo que ela errou, de repente ela queimou o feijão, de repente ela não botou o almoço a tempo na mesa, né? Ou de repente ela fez alguma coisa que ela precisa ser punida. E aí ela não tem aquela força de dizer não, né? Para essa violência toda que ainda se apresenta no mundo de hoje. Então, aqueles movimentos que a gente tem visto ainda permanecerem através dessa força que vai além daquilo que realmente é necessário, traz um prejuízo para o ser adulto incrível. E os pais, às vezes, não percebem isso. Eles acham que, por terem sido criados dessa forma, não fez mal e tá bom, vamos continuar assim. E não é bem assim que funciona, né? A evolução humana não pede isso. Nós, como espíritas, temos que estar pensando sobre uma evolução e também em cima daquilo que está dentro da gente. O que eu estou botando para fora ali naquela violência? É verdade, Denise. Isso é um ponto importante, porque está na cultura das pessoas, das famílias, sabe? Meu avô batia no meu pai batia em mim, então também vou bater no meu filho. Uhum. É uma herança negativa sobre uma maneira de se relacionar com o menor, né, que é indefeso. Uhum. Então, isso tem que ser mudado. E as pessoas falam normalmente assim, eu apanhei a minha vida inteira e tal, e eu sou muito bem resolvido com isso. Será mesmo, sabe? Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa afirmativa, assim. Eu cresci desse jeito e está tudo certo. Eu não creio. Eu acho que as pessoas podem, às vezes, numa terapia, descobrir que tem feridas nessa criança que elas trazem para a fase adulta. Uhum. E essas feridas aparecem sem você perceber. Volta e meia, as pessoas não conseguem se relacionar direito com o marido, tem uma relação abusiva com o namorado, com o chefe do trabalho e tal. E elas não entendem o papel delas nisso. Uhum. Elas não conseguiram trabalhar essas dores, esses traumas, essas feridas que realmente aconteceram, físicas, na infância, na fase adulta. Então é importantíssimo, né? Todo mundo que passou por dores físicas, vinda dos pais, dos avós, abusos dentro da família, sabe? É imprescindível que você busque uma ajuda psicoterapêutica para que você trabalhe essas questões. Pois é. É possível começar a pensar na masculinidade de forma
mais crítica do que tem se pensado até agora? É possível, sim. O que é a masculinidade, né? Porque tem pessoas que confundem masculinidade com machismo. Né? E não é isso, não é a mesma coisa. Muito pelo contrário, sabe? O machismo é a pessoa que quer prevalecer como o homem, e o homem tem que ser melhor do que as mulheres. Uhum. E, então tem os preconceitos aí, né? Não, essa coisa de menina, homem não chora, homem não sente dor, homem não sei o quê. Isso não é masculinidade, isso é machismo. Masculinidade é a gente enxergar todas as atribuições, as potências que os homens têm para desenvolver o lado social, o lado de trabalho, o lado familiar também, o lado de organização, de empresas, de cidades sociais e tudo mais. Isso tem a ver com a masculinidade, não com o machismo. Então, a pessoa pode ter uma masculinidade desenvolvida e não ser machista. Uhum. E tem pessoas muito machistas que não têm uma masculinidade desenvolvida. Então, existe uma confusão aí, sabe? Então, o que a gente pode entender disso? Que nós, homens, né, eu, homem falando, eu preciso desenvolver a minha masculinidade. Tá? Como que eu faço isso? Na relação com o outro. Nas relações que a gente se enxerga. A vida é um grande espelho. A gente olha para as pessoas. Se a gente olhar com atenção, o que elas estão falando, como elas estão reagindo, a maneira que elas se comportam, que elas agem, dizem sobre nós. Se está doendo, se está incomodando, se eu não estou digerindo, é porque o problema não está nela, está dentro de mim. Eu não estou conseguindo enxergar o que está acontecendo dentro de mim. Aí o outro é o culpado, é o vilão, é o errado, é o malvado. E não, na verdade, vamos olhar para dentro de si, ver as nossas subpersonalidades, encontrar as vozes que falam e ecoam dentro de nós, que precisam ser vistas, notadas, para que a gente cresça, se engrandeça emocionalmente, afetivamente, e a partir daí se desenvolva como ser humano, como pessoa. É isso, perfeito. E como você percebe essas denúncias contínuas durante a pandemia sobre a violência doméstica? Quais são as questões psicológicas que envolvem esse comportamento? A gente estava falando dessa criança ferida, né? Mas essas reações que têm acontecido tanto em relação à mulher quanto em relação às crianças, né, de dentro de casa, né? Depois de estar enclausurado ali, o que está vindo para fora, Ricardo? O que é esse homem bruto, esse animal que estava lá adormecido que está vindo para fora? Não só a violência doméstica, como o número de divórcios aumentou significativamente na pandemia. Então, isso tudo tem a ver, sabe, com o que a gente está conversando aqui. O homem, assim como a mulher, dentro de uma pandemia, de um sistema fechado, de isolamento social e tudo mais, a gente está tendo que olhar para nós mesmos, dentro desse contexto, sabe? E aí a gente percebe muitas dificuldades de entender as nossas angústias, as nossas ansiedades de voltar para a rotina, de seguir com a vida que era antes e nunca tem um tempo para isso. A gente não sabe, ora o isolamento aumenta e a gente tem que ficar mais tempo isolado, não sei o quê, parará. O uso das máscaras e os espaços têm que ser preservados e tudo mais. Isso vai mexendo tanto com os homens quanto com as mulheres. Quando mexe, a gente rebaixa a nossa moral, sabe? Então as coisas ficam mais diretas, assim, mais arranhadas. A relação fica mais difícil, porque a gente está reagindo a um ambiente hostil por causa do vírus que está acontecendo no mundo inteiro. A gente está reagindo de um jeito agressivo, de um jeito equivocado, sabe? Então, tanto o homem quanto a mulher têm se atritado dentro de casa. Eles estão tendo que ficar ali 24 horas. E aí chega aquela criança que não quer o mundo desse jeito, né? E que bate o pé no chão e diz assim, não quero dessa forma. E a agressão vem, né?
O não vem, mas de forma equivocada, porque ela não se entendeu, não se compreendeu dentro dessa nova rotina e que é possível, né? É só ter um outro olhar. As inseguranças vêm, né? Mas a gente precisa trabalhar isso, né? A família é um desafio enorme, Denise. Uhum. Família é difícil, não tem jeito, sabe? Os espíritos parece que preparam a gente bonitinho para ter que lidar com várias situações e problemas que vão surgir dentro do núcleo familiar. Então, quando a gente está, rapidinho, dentro dessa família, convivendo diariamente, hora após hora, dentro de uma pandemia, fica difícil, sabe? A gente não tem aquela válvula de escape. Pois é, aí falando dessa convivência, né, existe pedidos, né, algum movimento que acontece pedindo para aumentar a licença paternidade, para o pai ter mais tempo de ficar dentro de casa nesse momento em que a mãe dá à luz, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Um assunto que quase ninguém comenta, mas que tem muitos pedidos sobre isso. Eu acho isso uma resposta muito positiva, sabe? Dos homens, porque eles estão começando a olhar os seus próprios filhos que acabaram de nascer e dando principalmente um suporte para aquela mãe que está ali virando a madrugada com uma criança totalmente dependente, pequena, ela tendo que amamentar, ela tendo que trocar fralda, dar banho, e tem o choro, e a gente não sabe o que é e tal, e a mãe está ali, está ali, está ali. Então o homem, mais do que ajudar a própria criança, ele dá um suporte para a mãe. Nas primeiras semanas de vida, ou até nos primeiros meses, é muito importante que o homem esteja ali, do lado da mulher, que foi mãe. Porque hoje a licença paternidade são 5 dias, né? Mas se a gente for pensar o que a mãe abre a mão, não só em termos físicos, né? Que ela abre mão do corpo, né, que fica todo deformado, e todas as dificuldades hormonais e cansaço, né, de falta de dormir e tal, ela perde um pouco da sua individualidade, né? Ela deixa de ser a pessoa chamada pelo nome, ela passa a ser chamada de mãe, né? Mãe, mãe, mãe o tempo todo. E aquela mãe ali que vai amamentar constantemente aquela criança, vai estar ali nutrindo ela de todas as formas que aquela criança precisa, isso se estende durante muito tempo, né? 6 meses é o tempo que é para ela voltar, mas isso ultrapassa, né? Isso não fica só ali. Durante 1 ano, às vezes até 2 anos, aquilo demora, né? Ainda o ser humano precisa desse contato muito presente. Então, você acha que é importante que realmente isso seja pleiteado para que o pai possa ter mais esse tempo de estar dividindo com a mãe? Com certeza. E eu ainda acho esses 5 dias pouco. Pelo que eu vejo como importância dentro de uma família, né? Eu ainda acho pouco, mas é um primeiro passo que a gente está dando. A mulher tem 6 meses de licença maternidade, que é o tempo de uma amamentação exclusiva, importantíssima para isso no Brasil, né? Isso aqui no Brasil, a gente está falando do Brasil. Tem países que são muito mais tempo, que eu sou a favor também que se estenda a licença maternidade para que a mãe não só seja a que amamente o filho, mas que também ajude no desenvolvimento da fala, do andar, do desenvolvimento neurolinguístico da criança. Então, a mãe é muito importante. No primeiro e no segundo ano de vida, é fundamental a presença feminina da mãe mesmo, né? E o pai não pode ficar para trás nisso, sabe? 5 dias é muito pouco. A gente precisaria de pelo menos alguns meses de acompanhamento com a mãe para dar esse suporte. Porque a mãe, como você falou, Denise, ela abre mão de tudo. Ela abre mão da própria carreira, do futuro dela, numa empresa, num trabalho, para estar com a criança. Então a gente vê grávidas que ainda estão na escola, grávidas que estão na faculdade, e elas param de estudar, não seguem adiante, porque realmente é uma mudança significativa de vida para a mulher quando ela tem um filho, sabe? Eu estou dizendo das mães responsáveis, que assumem, né, a criança. E o pai, que também tem a sua responsabilidade nisso, que é responsável pelas crianças, ele precisa estar ali do lado, sabe? Para dar esse suporte,
para a mãe, principalmente, e, consequentemente, para a criança. Até porque a formação psicológica da criança, sobre a visão que ela vai ter desse pai, passa muito de como a mãe enxerga esse pai. Tem e se o isso pai também, né? for um pai que não represente muito bem o seu papel, um pai que negligencia tudo, a mãe, ela introjeta o que ela está sentindo e passa essas emoções para a criança. Involuntariamente, muitas vezes, né? Inconscientemente. E a criança absorve isso. Tanto que a gente vê muitos processos em relação à alienação parental, né? Alguns até não tão justos, mas que acontece naturalmente justamente por essa revolta que a mulher sente diante dessa ausência do pai ali nesse compromisso, né? Desse papel que ele precisa cumprir dentro da família, que não é o financeiro. Exatamente. Não é disso que a gente está falando, né? Financeiro é importante? Com certeza. A gente vive num mundo de escassez. A gente precisa de recursos para manter a nossa família. Mas não é isso. Exatamente. A gente precisa entender que o homem tem esse papel com a criança que está nascendo, está se desenvolvendo, e ele precisa estar ali, olhando para ela e entendendo que ele tem um papel muito fundamental com a sua esposa, que virou mãe, e, consequentemente, com a criança. Qual é o maior peso que os homens carregam nas costas, Ricardo? E os processos psicológicos que se agravam por conta disso? Olha, Denise, são muitos pesos nas costas que os homens carregam, sabe? Você falando assim, até eu dei uma esticada aqui na minha para poder digerir a pergunta, sabe? Porque desde a adolescência até o jovem adulto, o homem ele começa a ter muita responsabilidade vinda de fora, sabe? Primeiro, um jovem com 18 anos de idade ter que se alistar num exército, aprender a servir, né? Com um fuzil numa mão, aprender a atirar com 18 anos de idade. Eu acho isso uma coisa que a gente precisa repensar também. Será que é esse o caminho, sabe? Antigamente era obrigatório o serviço militar, há décadas atrás. Hoje é mais facultativo isso, sabe? Mas ainda existe. E 18 anos, Denise, a gente vê. Você trabalha também com adolescentes. Você atende vários. E você vê um garoto de 18 anos, ele não tem ainda uma base, uma responsabilidade, uma estrutura para isso que estão dando para ele, sabe? Mas ele tem que aprender a lidar, porque vem de fora. Ele tem que aprender. Ele sabe que ele pode fazer filho, ele pode engravidar uma menina, e se ele engravidar, tem consequências para ele, né? Tem responsabilidade. Ele já tem que se virar sozinho para se locomover, para desenvolver uma profissão, buscar um trabalho, porque ele tem que ajudar. Se ele não tem uma família nova, ele ainda não tem uma esposa, ele tem que ajudar os seus irmãos, ele tem que ajudar a sua mãe. Então, ele vai trabalhar cedo, sabe? Será que ele está pronto para essa realidade? A gente vê, porque a gente está falando aqui do Brasil, que é uma realidade muito adversa. Se a gente for entrar no interior do Brasil, no campo, no ambiente rural, a gente vai ver adolescentes trabalhando muito pesado, na roça, capinando, sabe, carregando peso, para ganhar muito pouco. E eles não têm muitas opções além disso. Porque o pai dele fazia isso, o avô fazia isso, e ele se vê obrigado a fazer isso. Qual o caminho? Para onde ele vai? Qual é a realidade que ele vai seguir? Se a gente vai numa cidade grande... Não tem nem tempo para escolher errado, né? Não tem nem tempo para escolher errado. É imposto, sabe? Não é dito, mas acontece. Tem que ser assim. Isso a pessoa sente, sabe? Esse peso nas costas, literalmente falando, né? De carregar as coisas, isso é realidade do Brasil. Você vai numa comunidade, você não tem muitos caminhos. Você vê
traficantes, bandidos se dando bem, ganhando dinheiro fácil, arriscando suas vidas, fazendo das tripas o coração, né? São as referências. Você vai tentar ser um jogador de futebol desde cedo, que é um ambiente completamente competitivo, difícil, que você tem que ser muito bom naquilo para conseguir uma oportunidade, sabe? Quais são os caminhos? Eu vejo muito pouca alternativa para o homem jovem, né, que está começando ali, um adolescente, para seguir como carreira, como vida, sabe? Então, é um desafio. A gente tem que olhar de uma maneira geral, sabe? A educação influencia muito nisso, a nossa educação é muito limitada, muito fraca, e o jovem ele não se capacita o suficiente para conseguir um trabalho bacana. Ele vai se submetendo ao que chega. Ele não está preparado, ele não amadureceu nem psicologicamente para isso, né, Ricardo? E aí eu te pergunto, o homem chora, Ricardo? O homem chora. Com certeza. Eu sou um homem que chora bastante. Então, eu acho que os homens precisam entender que é natural chorar, se emocionar, ter contato com as emoções. Os homens, às vezes, acham que tem que ter um raciocínio lógico, um raciocínio matemático, assertivo, exato, preciso. Mas isso também é algo que a sociedade espera do homem. Mas, na verdade, o homem pode ter afeto, pode ter sentimento, pode ter emoção, sensibilidade, intuição. Por que não? Ou isso está somente adormecido em algum lugar que a gente não quer ter contato? Porque isso mostra uma fraqueza, entre aspas. É por isso, então, que eles têm dificuldade de procurar ajuda psicológica? Com certeza, com certeza. Como eu falei, eles ainda precisam do empurrãozinho feminino, da mulher. Assim. Ou você vai para terapeuta ou não tem mais casamento. Exatamente, é assim que funciona. Mas está funcionando, eles estão aparecendo no consultório, isso é importante. Em relação à atenção à saúde do homem, faz uma análise para a gente da resistência da procura dos serviços de saúde pelo homem. Eu acho que os homens, eles, como eu falei anteriormente, eles têm uma ideia de que eles não podem sentir dor nem ficar doentes. Porque se eles estão doentes, sentindo dor, eles são fracos. Se eles são fracos, eles não são respeitados pelos outros homens. Então, eles se submetem a passar por cima de tudo. Eu tenho que ser bom, ótimo, excelente, viril, macho. Né? Eu não posso deixar ceder a minhas fraquezas. Sabe? Então, eu não preciso de médico. Né? Se eu sou um cara super forte, valente, com a minha saúde a 1000 acontecendo da melhor forma possível, para que eu vou no médico? Para que eu vou fazer check-up? Para que eu vou ir num cardiologista, num pneumologista? Para quê? Num psicólogo, que é saúde mental? Para quê? Sabe? Eu não preciso disso. Então, uma fala, né, eu estou representando aqui, uma fala muito antiquada, muito retrógrada, ultrapassada, sabe? E a gente vê como o homem desencarna primeiro que a mulher, estatisticamente falando, sempre foi assim. Porque nós negligenciamos o cuidado da saúde, a prevenção à saúde, por preconceito. Pois é. E esse preconceito, Ricardo, ele é muito injusto, né? Porque a gente acha que isso faz eles estarem por cima e, no final das contas, eles sofrem muito também, né? Então, temos o masculino e o feminino sofrendo ainda por causa disso. Então, para terminar, eu queria só te fazer uma pergunta. Segundo você, o que é ser um homem de verdade? Ser um homem de verdade é um homem que desenvolve a sua ânima, o seu lado feminino, que está dentro de nós, homens, e ele tem contato com esse lado feminino. Ele permite ouvir essa voz sensível que fala interiormente, dar passagem para ela, integrar esse lado na sombra, obscurecido, latente, negligenciado, e trazer para a consciência, sabe? Nada melhor do que, para ser um homem de verdade, nós amarmos as mulheres verdadeiramente, sabe? Abrir o nosso coração para o feminino,
para a mulher. E isso não ofende a masculinidade dele, muito pelo contrário, né? Integra. Integra, né? claro, exatamente. Ah, Ricardo, foi ótimo o nosso papo. Espero que vocês gostem. Aqui, programa Plenitude. Muito bom ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Adorei o programa, Denise. Estar com você é maravilhoso. E que os homens vão adiante. Vamos ter coragem, vamos seguir em frente, que a gente tem muita força. É isso aí. Um beijo no coração.